Olá a todos, é uma alegria mais uma vez poder estar aqui estudando a Palavra de Deus com vocês. Vamos então hoje dar início ao capítulo 14 de 1 Coríntios. Vamos estar mais uma vez avançando nesse estudo tão precioso desse livro que foi nos deixado na Palavra de Deus. Agora vamos então estar orando a Deus mais uma vez, pedindo que Ele esteja nos conduzindo da melhor forma nesse estudo que vamos ter. Deus, mais uma vez queremos agradecer a Ti por essa carta de 1 Coríntios. Queremos nos apresentar a Ti com um coração disposto a ouvir de Ti e aprender do Senhor aquilo que precisamos para a nossa vida como igreja hoje, para a nossa vida como cristãos hoje, Deus. Queremos nos colocar diante de Ti, queremos ser edificados pela Sua palavra, queremos crescer em conhecimento e sabedoria e também na prática dessa palavra, Deus. Que o Senhor esteja nos ajudando, esteja nos conduzindo e possa ser um momento proveitoso em Sua presença, Deus. Pedimos isso e já agradecemos a Ti também. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos estar hoje trabalhando 1 Coríntios 14, do versículo 1 até o 13. Então vamos ler por partes. Conforme eu for lendo, a gente vai fazendo então a explanação do texto conforme seguir. Primeiramente, então, vamos estar lendo 1 Coríntios 14, do versículo 1 até o versículo 5. Diz assim o texto: que o amor seja seu maior objetivo. Contudo, desejem também os dons espirituais, especialmente a capacidade de profetizar. Pois quem fala em línguas, fala apenas com Deus, pois ninguém mais o entende, e em espírito fala verdades ocultas. Mas aquele que profetiza fortalece, anima e conforta os outros. Quem fala em línguas fortalece a si mesmo, mas quem profetiza fortalece toda a igreja. Gostaria que todos vocês falassem em línguas, mas gostaria ainda mais que todos profetizassem. Pois a profecia é superior a falar em línguas, a menos que alguém interprete o que vocês dizem para que toda a igreja seja fortalecida. Então vemos aqui Paulo iniciando esse capítulo 14, já no versículo 1, falando mais uma vez sobre o amor. Então vamos relembrar um pouco os estudos anteriores. No capítulo 12, ele está justamente tratando sobre a questão de dons. Ele faz uma pausa, uma aparente pausa no capítulo 13, e começa a falar sobre amor. E aqui ele volta a falar especificamente dos dons e do uso dos dons no culto. No capítulo 13, vemos que ele demonstra a superioridade do amor a respeito dos dons. Os irmãos ali tinham inúmeros problemas de convivência, inúmeros problemas no ser igreja, na sua fé, várias dificuldades. E mesmo assim, parece que na cabeça deles, quanto mais dons eles tivessem, ou determinados dons, como o de línguas e de profecias, eles eram espirituais e estavam na estatura que lhes era esperada, como cristãos, estavam sendo cristãos muito espirituais, exemplares. Mas nós vemos que o que lhes faltava não era dons, e não precisava uma busca exacerbada de alguns dons, porque Paulo descreve no capítulo 1 que eles tinham dons operando, não tinham falta de dons, mas o que faltava para eles era amor. Então não tem como ser um cristão verdadeiro, genuíno, sem amar a Deus acima de todas as coisas, com todo o seu coração, com todo o seu entendimento, sem amar o próximo como a ti mesmo. Não tem como servir a Deus, servir os irmãos à igreja, e caminhar na igreja sem amor. E Paulo demonstra no capítulo 13 a superioridade do amor a esses dons, mesmo que você fale todas as línguas, mesmo que você fale até a língua de anjos, se você não tiver amor, isso não adianta. Ele coloca esses exageros. Ninguém tem esse dom nesse nível. Mas mesmo que você tenha o dom no nível maior possível, se você não tiver amor, não faz sentido. Então isso que é o contexto que está cercando essa passagem, e ele faz essa transição dizendo que o amor seja o maior objetivo deles. O maior objetivo dessa igreja deveria ser crescer em amor. É óbvio que os dons também ajudam nesse sentido, mas os dons não são o principal é o amor. Então Paulo, falando isso, logo em seguida ele já diz, contudo, desejem também os dons espirituais. Também existe espaço para os dons espirituais na igreja, eles não devem ser extinguidos.
eles também são necessários. Especialmente, né, eles deveriam desejar a capacidade de profetizar. E agora você se pergunta, por que será? Será que existe um dom mais importante que o outro? Como que é isso? E aqui Paulo vai então contrapor o dom de profecia com o dom de línguas, justamente os dons que eles davam mais ênfase. Então no versículo 2 ele começa então a dizer que quem fala em línguas fala apenas com Deus. Por que isso? Porque ninguém mais o entende. Ele está falando em outro idioma e as pessoas que estão ali, as demais pessoas que estão no culto, não o entendem. E em espírito ele está falando então verdades ocultas. O que seriam essas verdades ocultas? Mais uma expressão que ressalta a impossibilidade dos irmãos que estão ali em entender aquilo que está sendo dito. As pessoas não entendem, são coisas que não são entendíveis para as pessoas que ali estão. As pessoas não conseguem compreender. Verdades ocultas, uma fala entre a pessoa e Deus, num idioma que ninguém ali compreende. Esse é o dom de línguas que ele começa a retratar aqui. Agora vemos que, em contrapartida, o dom de profecia, no culto público, ele fortalece, ele anima e conforta os outros. Então, já vemos aqui uma diferença. Um dom é entre você e Deus, outro dom já visa o coletivo. Lembre-se que nós estamos falando do culto público dos irmãos. No versículo 4, ele vai falar que as pessoas que falam em línguas, elas fortalecem a si mesmas. Quem fala em línguas fortalece a si mesmo. Mas quem profetiza fortalece toda a igreja. Mais uma vez, o dom de línguas, no modo que vinha sendo utilizado naquela igreja, fortalecia apenas a pessoa que estava ali manifestando aquele dom. Mas o dom de profecia, quando ministrado na igreja, quando executado na igreja, ele fortalece toda a igreja, justamente porque ele proporciona essa edificação, esse fortalecimento, esse animar e esse confortar. O dom de profecia aqui não é adivinhar coisas, não é prever futuro, mas em tese é fortalecer, animar e confortar. O que indica, nós vemos muitos dizendo que também o dom aqui de profecias que Paulo coloca se assemelha muito com a pregação da palavra de Deus, o momento da mensagem, que é um momento em que muitas vezes nós temos profunda edificação, fortalecimento, renovação de ânimo e também temos conforto, temos o confortar as pessoas através da palavra de Deus. Então não é algo, digamos, uma adivinhação, uma previsão de futuro, não que Deus não possa agir desse modo, mas aqui em tese esse dom de profecia se manifesta nesses 3 pilares. E esse dom proporciona então um fortalecimento, uma edificação para toda a igreja. Então vemos aqui essas diferenças entre os 2 dons. No versículo 5, Paulo diz que ele gostaria que todos falassem em línguas, mas gostaria ainda mais que todos profetizassem, justamente porque o profetizar visa o coletivo, visa a edificação coletiva da igreja, enquanto o dom de línguas visa a edificação do indivíduo, o fortalecimento do indivíduo, pelo menos do modo como eles estavam usando aqui nessa igreja. Ele diz, no versículo 5, que a profecia é superior ao falar em línguas, a menos que existe uma condição em que o dom de línguas pode ser equiparado ao dom de profecias. Quando existe alguém que interpreta aquilo que está sendo dito em línguas. Quando existe alguém que está ali interpretando e falando para a igreja o que está sendo dito em línguas, numa língua que as pessoas ali entendem, aí também é possível uma edificação para toda a igreja. Então, nesse sentido, o dom de línguas ele é muito semelhante em valor ao dom de profecias. Quando esse dom é exercido sem interpretação, ele não proporciona nenhuma edificação para a igreja, pois ninguém entende nada. Mas quando esse dom é exercido, aliado com também a interpretação dessas línguas, para estar ali colocando a mensagem que está sendo dita, então, e as pessoas passam a compreender e assim são edificadas. Então, nesse sentido, os dons eles são semelhantes, e são também valorosos da mesma forma quando são usados corretamente e proporcionam então a edificação de todas as pessoas que estão ali na igreja. Vamos agora então estar lendo do versículo 6
até o versículo 9. Vamos estar então lendo esse trecho. Vamos ver o que Paulo continua dizendo, né, acerca desses dons e da superioridade, né, do dom de profecia em relação ao de línguas. Diz assim: Irmãos, se eu for visitá-los e falar em línguas, em que isso os ajudará? Mas se eu lhes trouxer uma revelação, um conhecimento especial, uma profecia ou um ensinamento, isso lhes será proveitoso. Até mesmo instrumentos inanimados, como a flauta ou a harpa, precisam soar as notas com clareza. Do contrário, ninguém reconhecerá a melodia. E se a trombeta não emitir um toque nítido, como os soldados saberão que estão sendo convocados para a batalha? O mesmo acontece com vocês. Se usarem palavras incompreensíveis, como alguém saberá o que estão dizendo? Será o mesmo que falar ao vento. Então Paulo demonstra por que o dom de línguas, quando exercido sozinho, sem uma interpretação, ele não cumpre o propósito dos dons no culto público da igreja, que é a edificação. Então ele coloca um exemplo, né? Se ele for visitar eles e apenas falar em línguas e em outros idiomas aos quais eles não entendem, no que essa visita ajudaria eles? Não ajudaria em nada. Pense você tem uma situação, você tem alguma dificuldade, você tem uma necessidade, você está precisando de uma ajuda em algum sentido, e vem alguém até você e começa a falar em outra língua, e você não entende nada. Isso não lhe ajuda a nada. Então isso que Paulo está colocando aqui para eles. Mas se Paulo trouxer a eles uma revelação, um conhecimento especial, uma profecia ou um ensinamento, ou seja, todas essas coisas que proporcionam uma edificação, isso sim é proveitoso, isso é útil, e assim pode ajudar eles então a crescer e a enfrentar as dificuldades que eles estão tendo, né, seja de qual fonte for. Então vemos que uma revelação, um conhecimento especial, uma profecia, né, um ensinamento, uma doutrina, isso é proveitoso. Isso é algo que as pessoas entendem e são edificadas. Já palavras em outras línguas, em outros idiomas, as quais as pessoas não entendem, não ajudam em nada. É isso que Paulo está colocando. E agora ele vai utilizar a figura de alguns instrumentos, né? até mesmo instrumentos inanimados, como flauta, como harpa, precisam tocar as notas com clareza. Né? Se isso não acontece, se as notas não soam com clareza, ninguém vai reconhecer qual a música está sendo tocada, qual melodia está sendo tocada. Ele usa mais uma figura. E se a trombeta não emitir um toque nítido, se ela não emitir o toque nítido em que as pessoas vão entender, esse toque é o toque que nos chama para a batalha. Como que as pessoas então vão saber que estão sendo chamados para a batalha se a trombeta ela não vai emitir um som, um toque nítido? O que é a ideia aqui que Paulo está colocando? Até mesmo as coisas inanimadas, como a flauta, a harpa e a trombeta, elas precisam cumprir o propósito que elas têm, ou seja, comunicar algo, comunicar uma melodia, ou comunicar então um comando que mostra que é necessário se preparar para uma batalha. Ou seja, é preciso soar de maneira clara. Assim também as palavras que são ditas na igreja, no culto público, devem ser palavras que soam de maneira clara. Devem ser palavras que as pessoas compreendam, que as pessoas entendam, para que assim possam ser então edificadas. Essa é a ideia dessas figuras que ele coloca aqui. E ele diz: o mesmo acontece com vocês. Se vocês usarem palavras incompreensíveis, como alguém saberá o que vocês estão dizendo? Não tem como saber o que vocês estão dizendo. É o mesmo que falar ao vento, ou seja, é o mesmo que desperdiçar tempo, é o mesmo que falar coisas que não vão surtir nenhum efeito. O vento vai levando, não surte nenhum efeito, porque ninguém entende nada. Então Paulo coloca mais uma vez essa repreensão a eles, e demonstra para eles como eles deveriam então agir com os dons no culto, especialmente esses dois dons, o de língua e o de profecias. Vamos então agora estar lendo do versículo 10 até o versículo 13, para então trabalharmos essa última parte aqui que vamos estudar hoje. Então diz assim: há muitos idiomas no mundo e todos têm sentido, mas se eu não entendo um idioma, sou estrangeiro para quem o fala,
e ele é estrangeiro para mim. O mesmo se aplica a vocês, uma vez que estão ansiosos para ter dons espirituais, busquem os dons que fortalecerão a igreja toda. Portanto, quem fala em línguas deve orar pedindo também a capacidade de interpretar o que é dito. Então, no versículo 10, Paulo diz, que existem muitos idiomas no mundo, mas eles têm um sentido, ou seja, eles têm um propósito, eles têm um porquê existir, eles têm o propósito de proporcionar a comunicação entre as pessoas. Idiomas sem sentido, eles não cumprem o propósito de um idioma, que é proporcionar uma comunicação. É basicamente essa a ideia. Então, eles deveriam levar isso em conta. O culto deveria ser no idioma em que todos entendem. No caso ali, o idioma grego, que era o idioma mais falado, mais compreendido pelos irmãos ali. O culto deveria ser nesse idioma, não em outro idioma, a não ser que alguém interpretasse o que estava sendo dito, quando esse dom de línguas era exercido. Paulo diz, que se ele não entende o idioma, ele é estrangeiro para quem o fala. E a pessoa que está falando esse idioma também é estrangeiro para mim. Quando temos o dom de línguas manifesto no culto sem interpretação, é criada uma grande barreira. É como se as pessoas fossem estrangeiras. A comunicação é impossível. A comunicação não acontece. Em consequência, a edificação também não acontece. E ele justamente diz que isso se aplica a eles. Porque eles estão ansiosos para dons espirituais. Estão ansiosos por isso. Estão buscando dons espirituais. Mas eles devem concentrar suas forças em buscar os dons que edificam toda a igreja, que fortalecem toda a igreja. Não apenas dons que fortalecem apenas eles mesmos quando usados do modo que estava sendo usado aqui, e não dons para qualquer outro motivo que seja fora do fortalecimento da igreja, fora da edificação da igreja. Eles deveriam revisar, então, esse anseio que eles tinham pelos dons e focar esse anseio nos dons que fortalecem e edificam toda a igreja, visto que isso é extremamente necessário para o crescimento da igreja. E ele coloca aqui um ajuste para quem tem esse dom de falar em línguas, que aquela pessoa também deveria orar pedindo a capacidade de interpretar o que é dito, justamente para que seja proporcionada a edificação de toda a igreja. Lembrando que o culto deve ser um culto em que você entende as coisas. Você precisa entender. O entendimento, o racional, ele não está excluído da fé cristã. Inclusive os dons espirituais, aqui os dons que Paulo menciona, muitos são a respeito de um conhecimento, são dons que implicam em um entendimento das pessoas que estão ali no culto. Então existe espaço, e um grande espaço para o entendimento, para a compreensão, para a racionalidade também na fé cristã, o que muitos acabam achando que não tem espaço, mas tem sim, e deve ter um espaço, porque é desse modo que a edificação acontece. Nós vemos aqui Paulo colocando isso. Um culto em que ninguém entende nada não é um culto espiritual no que diz respeito aqui. Mas é um culto em que as pessoas não vão ser edificadas e o culto não vai cumprir o propósito de edificar as pessoas que estão ali. Então temos que entender isso. As duas coisas podem estar juntas, como Paulo mesmo vai mencionar. Você pode louvar a Deus em espírito e também com o seu entendimento, mas a ideia é que no culto público deve-se prezar pelo entendimento, para que todos possam crescer e ser edificados. Então, portanto, quem fala em línguas deve também orar para que eles consigam interpretar o que está sendo dito, para que as pessoas possam ser fortalecidas, também ser edificadas. Então, Paulo ele coloca essa superioridade do dom de profecias em relação ao de línguas e propõe também esse reajuste, esse uso correto do dom de línguas no culto público, que seria aliado à interpretação. Então, os irmãos deveriam repensar o modo que eles estavam exercendo esses dons e assim aplicar e exercer esses dons de maneira correta. Lembrando que eles deveriam ansiar sim por dons, existe espaço para os dons, eles são necessários para a edificação da igreja, mas eles deveriam, além de prezar pelo amor, como Paulo já disse, prezar por esses dons que edificam toda a igreja.
né? Isso é muito necessário. Assim também nós devemos buscar como maior alvo e maior intensidade o amor, como Paulo menciona, mas também buscar dons que edifiquem toda a igreja. Não dons para se aparecer, não dons para nos julgarmos mais espirituais que determinado irmão, mas dons para bom proveito de toda a igreja, para que toda a igreja seja edificada, entenda, compreenda a vontade de Deus, cresça, né, nesse sentido. O culto público, em essência, deve ser um momento de profunda edificação, e tudo que está no culto deve promover isso, deve contribuir para isso, né, a edificação das pessoas que ali estão, para que cada vez possamos nos tornar mais parecidos com Cristo Jesus, e seguir em conformidade com aquilo que Ele espera de nós. Então lembre-se disso, né? O culto deve ser um culto que as pessoas possam compreender, que as pessoas consigam entender. Não adianta nada um culto em que ninguém entende nada porque está ali sendo falado outro idioma. Então temos que lembrar disso, buscando então o amor e buscando também os dons que são de maior proveito para toda a igreja. A igreja é um coletivo, não há espaço para egoísmo, inclusive no que diz respeito aos dons. A igreja é um coletivo, ela visa o outro, né, e não apenas você mesmo. Então lembre-se disso, os dons são para edificação. Inclusive, né, esse é a essência, né, dos dons, para isso eles servem, para isso eles estão disponíveis, né, não para nós mesmos, mas para o outro, para toda a igreja. Então, que Deus nos ajude a crescer nisso, né, esteja falando com cada um de nós no que diz a respeito a esses dons, né, a maneira correta que vimos aqui, né, de estar exercendo eles na igreja. Que Deus abençoe grandemente vocês, que vocês possam meditar nessa palavra, né, e estar crescendo também nesse sentido. Uma ótima semana e abençoada semana a todos vocês.